Como que foi na Jovem Pan? Porque eu vi você era um moleque que ouvia Jovem Pan e era um sonho você estar lá e mesmo sendo office boy, aquela era a melhor coisa na sua vida que tinha Sim, acontecido. sim. Só que você estava vendo já uma oportunidade de falar, cara, você falava, um dia eu quero ser comediante, eu quero apresentar o programa de rádio. O que Cara, que você não. queria? Não? Eu era Você não tinha... meio entrão, eu gostava de participar, Você tá ligado? queria estar Eu quero tá lá. fazendo, não importa. Exatamente. Por exemplo, É. se eu estivesse assistindo ali de fora e trampando com você, talvez eu olhasse assim com admiração de um dia querer estar aqui, ou falando, ou operando, ou simplesmente, mas tá com a mão na massa em fazendo Entendi. alguma coisa. Por exemplo, na rádio, eu nunca fiz curso na minha vida pra estar em rádio. Eu operava uma mesa de som maior que essa aqui. Eu fui operador. Você aprendeu olhando e conversando com os Olhando. caras. É mesmo? Depois de office boy, eu virei operador de áudio. Tanto que eu tive um estúdio meu, que era de um cara, que era Rogerinho, era um puto operador da rádio. Aí saiu um operador X, aí o Rogerinho foi pra um e tal, e o Tutinha me colocou pra passar música no computador, e eu mal me sabia mexer. Sei. De uma rádio que ele ia lançar chamada Classic Pan, que é uma rádio que vinha pra concorrer com a Antena 1, com a Alfa, um som mais fino, digamos assim. Aí eu comecei a passar as músicas pro computador. Só que eu já tinha meio uma noção. Aí fui mexendo, né, cara, tal. Quando eu fui ver, eu já tava gravando comercial com o Emílio, com uns puta cara legal, sabe? Gravando vinheta, gravando trilha sonora. E, meu, mandando automação daqui pro computador do ar, sabe? Então, Você não saía da rádio? Você ficava lá direto? Só ficava lá. Eu adorava, eu amava Caramba. ficar lá, cara. Eu amava porque, cara, eu era lá, eu era... Vou ficar na Ficar no rua, mundo, né? então. Deus me colocou lá pra isso. Então eu sempre fui meio autodidata. Eu aprendi, eu queria ser jogador, como eu te falei. Aí não deu certo e eu fui. Não é que não deu certo, né? Eu joguei até onde me foi permitido, depois fui pra rádio. E lá Mas você chegou a jogar em algum time ou não? Você fez Cara, teste, fez eu peneira? fiz teste, Fez peneira? Eu joguei no Jockey Clube, fiz peneira na Portuguesa, fiz peneira num time que chamava Eletropaulo aqui e no São Paulo. Isso que idade que você tinha? Eu tinha, dos 13 aos 14, assim, eu fiz peneira no Nacional também, Mas que era de frente pro São mas Paulo. Você nunca passou? Ele passava, era craque, é? rapaz. Eu jogava no gol, depois eu fui jogar na linha, de ponta direita. Na época era ponta direita, camisa 7. Só que eu tive problema no joelho. Então o que acontecia? No colégio, pra gente sair e treinar, você tinha que ter uma disciplina de treino e tal. E o colégio não permitia, porque eu era interno. Os caras queriam zoar a gente, eles chamam a gente de interno. É o interno. A gente ficava puto, velho. Ou era FEBEM ou era interno. Hoje me chama, puxa, eu acho do caralho. E eu não podia ter aquela frequência de treino, né? Porque tem que ter disciplina. Então aí o colégio não autorizou. Caramba. Aí, aí você vê um sonho indo pro buraco. É tipo aí Deus falando, focou, não é aí que eu te quero, é lá. Você focou totalmente na rádio. Na rádio. Aí, aí eu vi aquele clima de bagunça, de zoeira e tal. Eu gostava daquilo. Eu comecei a escrever umas paradinhas pro Ceará, que ele fazia um programa lá de Paulo Jalasca. Paulo Jalasca, era um programa que tinha de manhã. E comecei a fazer um personagem no Pânico que o Emílio adorava muito, que era um homem arroto. Eu falava arrotando. Tomava uns refrigerantes, falava a escalação da Copa do Mundo de 98. Sem efeito? Sem efeito. Caramba. Eu tomava o coisa e dava a escalação da seleção brasileira. Vamos à escalação da seleção. Do homem arroto, cara. E era só rádio, então... desculpa. E o rádio mexe muito com a imaginação, né, cara? Quando não tem a imagem. Então começou assim, aí depois, e esse mendigo que eu comecei a fazer também era um cara que morava na Avenida Paulista. Você era se baseou nele? É óbvio, eu cresci, né, com vários moradores de rua, mas todo mundo fala, ele se baseou na história dele. Não, tem nada a ver com a minha história. Foi nesse cara, eu comecei a imitar ele, brincar, o Emílio achava legal, porque era um puto cara louco, falava nada com nada, tá ligado? Aí, tanto no começo do Pânico, ele era assim. Depois que veio a imagem, aí desconfigurou um pouco. Desconfigurou não, teve um outro norte, né? Porque eu lembro que eu ouvia a sua voz, eu imaginava diferente do que foi pra imagem, né? Exatamente. E ele falava daquele jeito. Como que era o jeito, mais ou menos, de falar? No começo? Puta, ele falava, meu nome é Leão, tá legal. Eu não sei nem fazer, pra você ter noção. Era assim, era meio... Puta, o Emílio até gostava dele. Ele falava, bicho, não muda, faz aquele lá. E eu não consigo lembrar muito. Só que assim, esse mendigo, errei. Esse mendigo era um mendigo que eu gravei no centro de São Paulo, eu e o Vesgo. Lembra aquelas vinhetinhas? Meu nome é fulano, eu ovo pânico. Você lembra disso? Sei, claro. Meu nome é fulano, eu ovo pânico. Por isso que eu ovo pânico. Aí tinha um cara que falava, meu nome é Leão, tá legal, certinho, pela ordem, eu nasci. E os caras amam Raul Seixas, né? E começava a cantar e tal. E eu comecei a imitar esse cara. Aí depois na Paulista conheci um tal de Alexandro, que era um puta mendigo louco, falava nada com nada. Mendigo assim, morador de rua, né? Aí eu comecei a mesclar. Ele tinha aquela risada, nada com nada, sabe? Ele ria do nada, ria sozinho. Aí eu comecei a fazer meio que esses dois. O Emílio falava, faz aquela voz lá que é mais legal. E eu apostava mais nessa... Porque pra mim, eu acho que era melhor pra sustentar, entendeu? Essa voz mais grave. Essa aí, fica quieto. Porque, você viu, não sei nem imitar mais, falei pra você. Faz tanto tempo que eu não faço.
E aí surgiu o Mendigo, cara. E ali, por exemplo, Milton Neves trabalhava lá no prédio da rádio. Então ele descia no elevador e falava com as pessoas. Eu, caralho, puta voz, né? Não sei o quê. E eu era office boy ainda até então. Você ficava tentando imitar ele? Eu ficava. Depois? Aí quando ele falava comercial do Bradesco, lá, poupança fácil, Bradesco, não sei o quê. Eu comecei a pegar só esse trechinho. Aí eu falei, pô, eu vou imitar esse cara. E o Emílio, pô, faz esse cara. Cara, e olha como Deus é perfeito. E ali ele já tava me moldando pra televisão. Exatamente. O programa ia pra televisão. O programa foi pra televisão em 2003. Então, em 2003, eu já tava um pouquinho mais seguro, assim. Eu já tinha o personagem Mendigo. Sim. Eu tinha algumas imitações que eu fazia. O Lula, o Milton Neves. Mas você tava participando do Pânico na rádio já, né? Já na rádio. Com o Mendigo... Com o Mendigo e fazer algumas brincadeiras. O Homem-Arroto, fazer algumas imitações, algumas ideias, tal, algumas imitações. E quando foi pra televisão, essa... Não cobrança, mas a cobrança pessoal, porque não veio de lá, né? A cobrança pessoal é tipo, pô, preciso fazer mais alguma coisa. Então você começa a querer fazer mais alguma coisa, faz pro Emílio pra ver se ele curte ou não. Ele é meio que nosso termômetro, né? Quando você tava no Pânico, você já tava funcionário, você já tava contratado e tudo. Contratado de office boy. Ah, contratado de... Você ainda era office boy? Cara, eu era office boy, meu salário de operador de rádio era de office boy, meu salário no Pânico era de office boy. Você tá brincando? É verdade. Por isso que depois eu até saí da rádio, mas não foi só por isso, é porque eu gostava da rádio, né? Então, como gravava muito externo, e eu tinha um compromisso, porque eu tinha um programa diário para editar na rádio e colocar no ar. Era uma responsabilidade minha. Então, cara, teve uma vez, até tinha uma locutora chamada Tina Roma. Era tanta correria, porque, por exemplo, ela tá gravando aqui, hoje você ouviu a mais pedida, não sei o quê, caralho, puta que pariu. Vamos fazer de novo, Carlinhos. Hoje você ouviu... Cara, uma vez fui pro ar, assim, na rede Jovem Pan toda. Nossa, você não cortou esse cara... É, porque, era uma correria. Eu fazia TV, gravava, você vai gravar, tal. E eu fazia correndo, tal, colocava música, cortava. E fui pro ar. E eu ouvi, porque esse programa era colado com Pânico. Sei. Cara, quando eu ouvi no ar, eu falei, tomara que ninguém tenha ela ouvido. Falando assim... ela fazia... Ela fazia em off comigo. Fazia aqui, mesma coisa que a gente no estúdio. Tina, você vai desanunciar a música X, tal. Ela tinha um papel lá, ela gravava e eu montava aqui. Gravava só a voz, depois colocava a trilha, a música na sequência, salvava o projeto inteiro e exportava pro ar. Então era uma responsabilidade filha da mãe, né? Ele tinha o Hit Parade, que era um programa também, que era aos domingos, um programa de 3 horas. Então, cara... Era foda. E foi pro ar falando isso. Puta que eu pariu, vai, de novo. Você ouviu aí? Tipo, ninguém sabia que era gravado até então. Já souberam que era gravado, ainda foi um palavrão gostoso. O Tutinha ouviu isso daí? Não ouviu, mas o Marcelo, o Marcelo Eduardo, era coordenador da rádio, coordenador, eu acho que ele ouviu. Daí eu falei, pô, eu acho que passou meio desapercebido. E pras pessoas eu era meio xodó do Tutinha, mas não era não, porque a mãe dele que me colocou lá era o caralho. Não era porra nenhuma. Se pisasse na bola, um abraço. Sem pisar já era abraço. Ah, já era um abraço? Tutinha era sangue nos olhos. Tutinha. Ele tem uma fã. O Felipe Xavier veio aqui e contou, né, a história dele e tal. O Tutinha, ele como pessoa, cara, é totalmente diferente do profissional. Isso é bom por quê? Porque a gente tem referências. Se um dia eu for o patrão e tal, você tem referência, você busca suas referências. Lembra que eu falei? Anda pra trás um pouco. Exatamente, olha busca pra boas trás. referências. Pô, isso eu aprendi aqui, ali, vou colocar em prática. O Tutinha é um cara que eu admiro em muitos aspectos, entendeu? Não, ele como empresário, velho, que ele já fez o que ele faz, ele tá sempre se reinventando. Ele é um cara que tem luz pra aquilo ali, né? É o Midas, né? Onde ele coloca a mão, o negócio... Ele é um cara que tem luz pra aquilo ali. Mas a mulher dele... A mãe dele. A mãe dele. Dona Margot. Mas você não tinha contato muito com ele na rádio? Não tinha, eu descobri depois. Tanto que eu falei, eu trabalhava no 20 e ele tava no 14. E ele não me conhecia. Ah, não? Não. Toda vez ele me estranhava. Teve uma vez que ele surtou ele e a Fernanda Carvalho, a irmã dele, eu lembro até hoje. Essas coisas meio que ficam na nossa cabeça. Claro. Né? Ele falou, se eu te encontrar aqui de novo, eu vou te mandar embora. Eu falei, puta, fudeu, como é que eu vou vir do 20 pra cá agora, né? Eu tava curtindo, já tava falando. Você tava falando. Você tava de avulso lá? Ele não gostava de mim. Não foi com a sua cara. Sei lá. Ou você era folgado? Não, cara, eu era de boa. Agora era meio folgado, mas sei lá, não sei. Não sei. Meu, vou te mandar. Teve uma vez que eu tava com o pé na parede, mano, ele quase surtou, velho. Esse maloqueiro com o pé na parede, meu. Eu tava de touquinha ainda, assim, de moletom. Só que depois o Pânico virou o que virou. Na verdade, quem segurou muito a gente, assim, era o Emílio, né? Porque o Emílio convivia com a gente, então ele sabia de onde tirar. Paizão e tal. Ele sabia de onde tirar de um, do outro. Ele não ia muito com a minha cara, do Carioca. Quem? O Emílio? Não, o Tutinha. O Tutinha. Mas daquele, assim, no lado profissional dele. Aqui o cara valoriza quem trabalha com ele, ou quem veio de algum lugar, que indicaram, que falaram. Sei. Vai dar boi pro office boy, pô. Né? Mas graças a Deus, tipo... aconteceu o que aconteceu, inclusive ele admira pra caramba a minha história. Teve uma matéria do Dia dos Pais que ele dá o depoimento lá, ele fala.
Entendeu? Por mais que eu não seja o cara que ele sempre idealizou na PAN, mas eu fui um cara que passei por lá e queira ou não, eu deixei... Não, a sua história tá totalmente ligada com a PAN, cara. Pensa claro, bem, claro. Que outro cara tem uma história que nem a sua claro. dentro da PAN? De Difícil. office boy ao programa de televisão. É muito louco isso, cara. Eu sou muito grato a ele, principalmente a mãe dele, né, que me deu a primeira oportunidade, o irmão dele, que eu era office boy do Marcelo Carvalho, da Jovem Pan Sat, eu me achava. Jovem Pan Sat, a Jovem Pan pro Brasil inteiro. Então eu falava, eu ligava, oi, dá o sinal do fax. Puta manezão, né? Sinal do achava fax, do caralho passar um fax. Tem gente que nem sabe o que é isso, eu cara. Eu achava sensacional passar um fax. Mas é tipo um e-mail, galera, quem não entende. Você ligava, a pessoa dava um sinal e você enviava um papel. Colocava um papel aqui, saía o que tava nesse papel, no papel, em outro lugar. Eu achava isso era o máximo. Impressionante. É como se fosse uma cópia, mas você tinha que ter o aparelho de fax, né? E a pessoa lá também. Aí tinha que ligar e falar, oi, tudo bem? Eu fulano, dá um sinal de fax. A pessoa apertava. Era um sinal de meio de internet, meio louco, sei lá. Aí a gente dava o start e o papel ia. Mandíbula não deve nem ter pego o fax. Não é da sua época, né? Peguei o finalzinho. Ah, vá? Você passou fax? Eu não passei fax, mas eu via o pessoal passando fax. Cara, que doido. Aquilo era o limite da tecnologia pra gente. Eu achava legal, cara. Essa responsabilidade que vinham me dando. Ó, você vai ter que passar fax pra todas as emissoras. Mais de 50. Eu achava do caralho. E pra passar fax era 10 minutos pra passar um. Porque era o mesmo número de telefone, então dava ocupado, você tinha que ligar de novo. Puta, não era fácil. Puta, não era fácil, meu. Era um trampo, né, cara? Eu lembro hoje e falo, pô, que da hora, cara. Que da hora, cara. E você, cara, o mesmo salário de office boy, você trampando na rádio? Mas você não chegava e falava, agora eu tô vou falar, meu, tô empregado, tá bom. Se for reclamar, o cara manda embora, ó a fama. É melhor tá bom assim. Não, mas eu lembro que depois eu fui pra operador, porra, e eu sentia que algumas pessoas me admiravam editando, principalmente o Emílio. Tinha vezes que ele sentava, meu, não vou ficar aqui. Eu falei, eu fiz o Tutinha. Ele fala, meu, não vou ficar aqui não, vai, meu. Você corta pra caralho, você corta muito rápido, você faz muito rápido. Porque eu fazia, teve uma época... Sabe o quê? Porque não era programa de televisão, era uma mesa que você cortava na mesa. Já era computador, o teclado e o computador, com SoundForge, Vegas, os programas de edição da época. Entendi. Só que o que acontece? Teve uma época que eu sou muito curioso, muito curioso. E tive uma época que eu abandonei o mouse. Você colocava o mouse em cima das paradinhas dos... Como é que era o nome, porra? Tinha um nome... Plugins. Dos plugins ali em cima, ele aparecia Ctrl Z, Ctrl F, Ctrl não sei o quê. Você foi decorando todos os atalhos? Decorei tudo. Então eu só colocava... Você ia só no atalho. O Emílio não conseguia editar nada perto de mim. Porque eu cortava, juntava tudo no atalho aqui. Aprende aí, mano. Emílio, meu, o que você tá fazendo? Eu falei, não, peraí que você já ouve no... Eu dava o play, aí ele ouvia. Não, muda aqui, não sei o quê. Eu tirava, arrastava. Era meio maluco, assim. Eu gostava pra caralho, velho. Gostava muito. Eu só saí dessa parte porque eu tinha muita matéria na PAN e começou a ter essas... Sabe? O nego começa a chamar a gente de estrela, que a gente não quer mais fazer a rádio, sabe? Porque, cara, teve vez que eu ia gravar, saia às 6 da manhã, gravava até 7 da noite, e o programa da Tina ia no ar no dia seguinte, das 11 ao meio-dia. Eu tinha que ir pra rádio. Ficava lá, saía às 11 da noite. Por isso que o Emílio, às vezes, me dava carona. Ele ficava lá até tarde e falava, pô, Emílio, segura aí, tô acabando aqui isso. Entendeu? Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro na televisão, uma outra realidade, eu falei, porra, eu vou largar o rádio pra que alguém assuma lá, porque não tá dando pra conciliar. A não ser que fale, Carlinhos, você vai fazer só esses 3 programas aqui, não precisa mais editar comercial, não. Mas não veio essa proposta, entendeu? Entendi. Aí, mesmo na televisão, você continuava trampando na rádio? Continuava. E eu gostava, cara. É mesmo? Eu fiquei um tempão ainda. Mas eu sinto que no Emílio que ele gosta de fazer... Um tempão não, desculpa, eu fiquei direto. Como assim? Só saí da rádio quando eu saí do Pânico na Band, quando eu fui pra Record. É mesmo? Só quando eu fui pra Record, porque aí eu tive que pedir a conta. Porque podia, né? Tu tinha me deixar lá. Pô, fica aí e tal. Aí só que eu tava na Record, então não tinha que desvincular, entendeu? Aí eu fui pra Record, teve que desvincular. Você nunca deixou a rádio, então? Nunca deixei, agora que eu lembro, nunca deixei. Que doido, cara.